Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas para todo o Brasil. Estamos entrando na sua casa hoje com um ar de dever cumprido, com um pouco de tristeza, com muita alegria, pelo seguinte: hoje é a nossa série de personagens da Bíblia e nós começamos toda terça-feira a falar sobre um personagem, isso há quase acho que 2 anos atrás. E acho que já percorremos aí de Gênesis a Apocalipse, pegamos tudo que é personagem da Bíblia, todo mundo, já conversamos sobre eles aqui na terça-feira. E hoje está sendo gravada a apresentação do último programa da nossa série de personagens da Bíblia. Não tem um sonzinho do não aí atrás, né? Mas nós estamos pensando aí, já na sexta-feira, nós já temos um quadro novo aqui no Antenados na Geral, que é o bate-papo. Não é tema fechado, é tema aberto, o pessoal liga e faz qualquer pergunta. Estamos sempre melhorando, porque é sugestão sua, então estamos abertos a receber a sua sugestão. Terça-feira vagou agora, né? Vamos voltar um Antenados normal, mas quem sabe a gente engata aí outra série de livros da Bíblia. A gente pega um livro, só que é tanta coisa que tem para falar em um livro, rapaz, que tem que ser um mês de Antenados para abordar. Mas estamos com um ar de dever cumprido. Eu quero agradecer você que toda terça-feira tem sintonizado o Antenados na Geral, tem aprendido um pouco mais sobre a Bíblia. A gente recebe vários e-mails aqui, pastores, de pessoas que foram edificadas, porque o pessoal gosta de debate, gosta quando esquenta o negócio, mas toda terça-feira muita gente se aprofundou mais nos personagens da Bíblia. Às vezes só conhecia Jonas e aquela baleia, não sei o que, Davi e Golias, mas não sabe as histórias que tem por trás, porque talvez Deus usou pessoas para escrever aqueles livros na Bíblia. E hoje estamos no nosso último programa falando sobre Isaac. Rapaz, foi quase queimado, coitado, um bebezinho ainda, tem uma história maravilhosa, linda, que eu não conheço nenhum pastor que não tenha pregado sobre Isaac, nenhum. Principalmente algum pastor que vê, na hora da oferta, traga o seu Isaac aqui. Usa muito isso. Claro que eu brinco aqui para descontrair, mas é um personagem maravilhoso, seu pai também, e a gente vai falar tudo sobre Isaac. Você vai aprender um pouquinho mais sobre ele hoje aqui no Antenados na Geral. Você pode participar com a gente, mandando e-mail, Twitter, Facebook ou ligando para cá. E para falar um pouco hoje sobre o nosso personagem, no último programa de personagens da nossa série de personagens da Bíblia, recebo ele que é pastor da Assembleia de Deus em Santa Cruz e está sempre ligado no Antenados. Liga lá, veio para o outro lado hoje pela primeira vez experimentar como é estar aqui nos estúdios, pastor Sérgio da Silva Costa. Bem-vindo ao Antenados Geral. É muito bom recebê-lo aqui conosco. Muito obrigado. E eu estou entrando aí na sua sala de visita. Puxa a cadeira, que a comida hoje é boa aqui. A gente já entrou muito na sua sala, né, pastor? Eu ligo sempre, eu fico lá torcendo. Hoje eu estou recebendo uma unção especial aqui. E a gente começou para falar sobre essa série de personagens da Bíblia. Depois vamos trazer o pastor Sérgio para os debates calorado também, que vai ser muito bom aqui. Recebo também ela que é pedagoga e pastora do Evangelho Quadrangular em Sepetiba e também diretora do Instituto Teológico Quadrangular, Mônica Canedo. Bem-vindo ao Antenados na Geral, querida. Obrigada, André, por dar a oportunidade de estar mais uma vez aqui. Esse programa maravilhoso, tem sido uma bênção, né, para as nossas vidas e acredito para você também aí que está assistindo. Deus abençoe, vamos falar sobre Isaac. Liga pra gente, estamos aqui para atender você. Já pregou sobre Isaac? Já. Quem não pregou? Eu acho assim, pelo menos eu conheço também novos pregadores assim, tem 4, 5 mensagens que, né, para começar o ministério e tudo mais, sempre tem uma ali de Isaac, Abraão. Casamento tem que ter Isaac. Tem. E a gente vai falar, tem várias abordagens, tem no casamento, na pregação, tem várias maneiras de usar a história dele. Também para finalizar as apresentações, recebo ele que é pastor e membro da Primeira Igreja Batista de Campo Grande e também coordenador do Seminário Betel, pastor João Fraga. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, eu já sou de casa, né? É de casa. E vocês são especiais, hoje é o último programa da nossa série, convidamos vocês. E eu acho, pastor João, você já esteve muito conosco aqui, né? Várias vezes. Para esse programa de terça-feira. Com certeza. Né? E eu quero agradecer o último programa hoje, fechando um ciclo aí. Tem muita coisa e muita abordagem para falar sobre isso. Privilégio estar aqui. A gente abençoa e é abençoado. Tá certo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você pode participar com a gente. Hoje está um pouco diferente. Está vendo que a gente está um sentimento aí de realização. A nossa enquete não tem muito a ver com o tema. Nossa enquete tem a ver com o fechamento dessa fase de série da personagem da Bíblia. E a gente pergunta para você de casa. Você gostou da nossa série de personagens bíblicos? Toda terça-feira, há 2 anos, a Boas Novas, aqui no Antenados na Geral, nós estamos debatendo e conversando sobre um personagem da Bíblia para você aprender um pouco mais. E a minha pergunta é simples e direta: você gostou da nossa série de personagens bíblicos de toda terça-feira? Vote aí, tem que dar 100% esse negócio, pela primeira vez, hein? 100%
senta assim, eu quero esperar isso aí de vocês, tá certo? Pastores, não tem como ninguém, enfim, né? Acho que quando eu falo o nome Isaac, isso me traz uma memória fotográfica muito forte. Eu que cresci em igreja, escola dominical de crianças, que tem aquele quadro verde, né, onde botam uns papeizinhos com as histórias. Aí tem Daniel na Cova dos Leões, aí tem um monte de leãozinho que parece gatinho bonitinho. Eu lembro disso, tem memória fotográfica. E sempre me vem à memória aquele homem barbudo, com a barba branca, carregando uma criança e um altar com umas palhas e um fogo, como se tivesse uma tocha para botar fogo. Essa é a memória, quando eu falo assim, história de Isaac, isso me vem na memória porque essa é uma das histórias que a gente aprende quando é pequenininho na igreja, assim como Davi e Golias, né, e várias outras da Bíblia. Essa é uma das histórias mais fortes de fé, se não a mais que tem, de provação de obediência e de fé na Bíblia. Tem algumas coisas que, quando o evangelho é pregado para criança, né, se fala, quem está ensinando, ele tem que se tornar quase uma criança. Mas o Isaac tinha aproximadamente de 20 a 25 anos de idade. Mais ou menos, hoje fala 23, outros falam 24. Já era o André, já era um apresentador da porque a gente vê aquela criancinha indefesa. Na Bíblia está dizendo que ele botou lenha nas costas e foi subindo o morro. Então não era uma criança, entendeu? Aí quando chegou lá em cima, o pai levando o cutelo, que foi Abraão, levava o cutelo e o fogo. E o Isaac levou lenha. Era um homem adulto já. Aí ele deixou se amarrado pelo pai. Porque se ele não quisesse, com a força que ele tinha, entendeu? Ele podia falar, não, pai, o senhor vai me matar? O senhor vai me oferecer como holocausto? Não é verdade? Aí ele se deixou, amarrou, aí ele amarrou, onde é que está o cordeiro, pai? Deus proverá para si o cordeiro. E se deixou amarrar. Entendeu? Simbolizando o quê? Que Jesus também se deixou. Ele se deixou colocar a mão dele na cruz. Porque se ele não quisesse, ele falou, um poder eu recebi do meu pai, de dar a minha vida e tomar também a hora que eu quiser. É o poder de Jesus, né? Mas o Isaac já era adiantado de idade. Era um jovem. Não, e é bom lembrar isso. Eu até falei assim, porque eu lembrava de... na Cova dos Leões, um monte de leão. Tinha uma imagem de um monte de leãozinho. Quando a gente pega na Bíblia, e naquele tempo era um pouco isso, usavam isso também para matar outras pessoas. Jogavam o corpo, nem tocava no chão. A Bíblia chega a dizer, o corpo nem chegava a tocar no chão, que os leões eram tão ferozes que, enfim, arrematava a pessoa lá. E a gente vê, então, isso muda muita coisa no que a gente vai conversar e no que você entende sobre a história também de Isaac, que às vezes a gente enaltece muito a fé do pai dele, a fé de Abraão e a obediência, mas tem, né, pastor João, Isaac, ele deve levar também aí vamos dizer, mas ele também é responsável por essa obediência, por essa fé que a gente vê escrito, não é? Além de Abraão, que é a obediência de Isaac. Porque a palavra Isaac, o nome Isaac, significa riso, não é? Aquele que sorri, podemos traduzir assim. O texto é Gênesis capítulo 22. Claro que a essência, para mim, pessoalmente ali, não é nem a questão da coragem de Abraão, porque às vezes nós afirmamos, caracterizamos, destacamos muito a questão da coragem que Abraão teve, mas a obediência, né, de Abraão em ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor e oferecer o filho em sacrifício, né? Aquele contexto é muito amplo ali. O que me chama muito a atenção é Gênesis 22, 5. Pela primeira vez na Bíblia aparece a palavra adoração. Primeira vez na Bíblia. Isso me chama muito a atenção. Antes de Abraão subir, antes dele preparar o filho ali, todo aquele contexto para sacrificar o filho, ele foi e adorou ao Senhor. Então isso me chama muito a atenção, o texto dentro do contexto. Né? Isaac era escolhido desde o ventre, é um outro ponto que nós podemos ressaltá-lo. Ele era o escolhido do Senhor, claro, como você disse, Abraão obedeceu, digamos, Abraão teve a coragem de subir, de ir às terras de Moriá para sacrificar o filho, mas é inegável
à disposição de Isaac como filho. Ele poderia ter dito, eu não vou, mas ele se dispôs a ir. Como disse o pastor muito bem aqui, o pastor interligou lá com o Novo Testamento, Isaac sendo um protótipo de Jesus, que depois então seria sacrificado e pelos nossos pecados, o sacrifício salvífico, vicário do Senhor Jesus. Então nós temos naquele contexto de Gênesis 22, muitas lições preciosas, práticas, aplicáveis ao nosso dia a dia. A questão da obediência, a questão da adoração, isso é muito importante, né? E tem um fator também que é importante, que não é adoração, quando se fala em adoração, se fala em agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus, né? Ele queria mostrar para Deus que ele amava a Deus mais do que o seu próprio filho, entendeu? Tudo começou lá no começo do mundo, quando o Caim, o Abel, também estava tentando agradar a Deus, né? Por isso que eu digo que nós devemos imitar as pessoas, imitar, querer ser igual, porque não existe, se você comprar um carro hoje, estão igual na rua, isso não é problema nenhum, entendeu? Porque a única coisa que nós não podemos ser igual é a Deus. E o pecado de Adão e Eva veio por causa disso, né? Ah, você vai ser conhecedor do bem e do mal, e você vai ser igual a Deus, aí perdemos o direito à eternidade, que nós éramos eternos, né? Mas aí ele ofereceu o fruto da terra, o Caim, e o Abel ofereceu o quê? O cordeiro. Agora na Bíblia não tem dizendo que Deus rejeitou, que Deus reprovou a oferta de Caim. Não está falando isso. Entendeu? Se o Caim fosse mais inteligente, né, ele viu que o irmão dele estava agradando mais a Deus do que ele teria que fazer o quê? Poxa, entender o que a linguagem de Deus. Caim, eu não estou reprovando o que você estava dizendo, não, mas eu queria que você fizesse igual ao seu irmão, imita seu irmão, oferece o cordeiro. E todo mundo que imitou, né, o Abel oferecendo o cordeiro, foi abençoado. E eu acho interessante, até pastora Mônica, a gente lê a Bíblia, existem várias histórias e situações que, vamos dizer, fazem alusão ou simulam o sacrifício de Jesus, né? E a gente, a própria de Abraão e Isaac, na hora do oferecimento do cordeiro também, Caim e Abel. Deus faz, e acho durante a Bíblia também, como Deus se sente com a nação escolhida, Israel, tem várias... Por vários momentos, ele ilustra isso na vida de um profeta, que ele fala, ela casa com uma prostituta e ela sempre vai atrás, assim que eu me sinto. Por que Deus gosta de mostrar, através de vida de pessoas, como ele se sente, como ele trabalha? Porque ele faz isso durante a Bíblia por várias vezes. Eu acho que a Bíblia é exatamente isso. Às vezes fala assim, poxa, por que essa história? Toda história tem algo para mostrar. Olha, do jeito que aconteceu no passado, acontece hoje assim também. E como o pastor falou muito bem, né, a questão de olhar para a vida do outro e imitar, a Bíblia é exatamente isso. A Bíblia está falando, olha, Abraão fez isso, mostrou, olha, está vendo, Isaac, ele foi obediente ao pai. Ele poderia ter feito o diferente, mas ele obedeceu. Hoje, na nossa vida, Deus ele fala com a gente o tempo todo, né? Olha, faz desse jeito. Nós olhamos as pessoas fazendo errado e se dando mal. Fazemos outros fazendo certo e tendo a coisa boa. E na sua frente está a escolher a vida e a morte, né? O que você faz? Aí ele sugere, né? Escolhe a vida. Né? Então a Bíblia é isso. É você olhar para o outro, olha o povo no deserto. Olha, eles agiram assim, olha o que veio para eles. Então, nós precisamos ler a Bíblia exatamente dessa forma. Na minha vida também acontece desse jeito. Então, eu preciso agir dessa ou daquela forma. Está nas tuas mãos, está diante de você, você toma a decisão. Você escolhe. Isaac é o equivalente a Jesus, quando então morreu na cruz. Foi obediente ao Pai, Jesus poderia ter usado... vamos dizer assim, dos seus poderes, ou até o humano pode fugir, ele sabia que ia acontecer, mas foi obediente ao pai, esperando que o pai tem sempre o melhor. Isaac é o equivalente a Jesus, então, pastor? Veja bem, Abraão, ele foi considerado, é considerado na Bíblia, pela palavra de Deus em Gênesis, o pai da fé, o amigo de Deus. Você veja bem, de onde veio Isaac? As raízes, ele é oriundo de onde? Abraão já estava fora de idade,
não é isto? Sara também, além disso, ela tinha um outro problema de ser estéril, mas Deus prometeu que viria aquele filho, e veio. Com certeza Abraão representa, Isaac representa Cristo, com certeza. Mesmo porque a Bíblia é cristocêntrica, né? A Bíblia é cristocêntrica. O centro da Bíblia, a essência da Bíblia é Jesus. A cada 5 versículos da Bíblia que nós lemos, um deles fala em Jesus. Quando Deus, no princípio, criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, não é isso? E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. No original diz ali que o Espírito de Deus chocava sobre as águas para que desse vida. E Deus foi, mediante a palavra, criando todas as coisas. Haja luz e houve luz. Aquela luz ali já era Jesus. Mais tarde, Jesus diz lá em João, se não me falha a memória, capítulo 8, versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tudo na Bíblia representa Jesus. Aqueles 4 rios lá do jardim, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Depois lá na queda, nós percebemos a presença de Jesus. Quando eles pecaram, veio o libido, eles perceberam que estavam nus, colheram para si folhas de figueiras e fizeram aventais, mas imediatamente Deus os cobriu com peles de animais. Quer dizer, se Deus cobriu com peles de animais, é porque matou os animais. E o sangue desceu. Ali, né? O sangue sangue desceu. Né? Inclusive, há eu defendo essa tese, né, de que as folhas de figueira com as quais eles cobriram uma nudez, após terem caído, representa a religiosidade. E depois, lá no derramamento de sangue dos animais, o sangue de Cristo. Quer dizer, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Até da religiosidade. E libertos também da religiosidade. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Depois veio, então, Caim e Abel, que nós já estudamos aqui, já verificamos num outro programa. Aquela tese, aquele tema que foi levantado aqui, porque Caim matou Abel. Houve aquela tragédia ali. Mas logo em seguida veio Enoque. Enoque significa o dedicado, representando Jesus. Em todo tempo, sempre alguém, Deus levantando alguém para representar Jesus. Porque Jesus é, inegavelmente, a solução única e derradeira para todos os nossos problemas. Aí vai para um rápido break e eu vou voltar para a pergunta. E hoje em dia, se a Bíblia continuar sendo escrita, vamos dizer que está escrita... enfim, as pessoas não leem mais escrito em papel, mas elas veem a igreja e a história bíblica. Quem hoje representa Jesus, para tirar essa dúvida até para você que está em casa, né? Se a gente fosse continuar essa história no tempo de hoje, como é que seria escrita essa história de quem era um pastor, ou uma igreja, ou uma denominação, ou um país, um povo? Quem é que representa agora Jesus nos tempos de hoje? E a gente termina perguntando para você ainda esse bloco. Olha, você gostou da nossa série de personagens bíblicos? Se você ligou agora, esse é o último programa da nossa série, mas coisa boa virá aí pela frente. É parcial, eu falei, ó, 100% das pessoas dizem sim. Daqui a pouco a gente volta pro próximo bloco do Antenados Geral. Não sai daí. Anos de louvor e adoração. DVD do Ministério de Louvor Boas Novas.
As mais tocadas durante seus 15 anos de carreira. Gravado ao vivo no Centro de Convenções Canaã. Um DVD para impactar a sua vida. Ministério de Louvor e Adoração Boas Novas. Já à venda na Disco Laser, CPAD e Central de Semeadores. Criminalização da homofobia. O presidente saiu da cerimônia. A polícia encontrou o corpo graças a uma denúncia anônima. Milhares de pessoas. Agora são 3 horas no horário de Brasília e está no ar o Boas Novas Brasil. Jesus, o sacrifício de Jesus. Estamos de volta no Antenados na Geral aqui, conversando sobre Isaac. Você viu que estava muito bom o primeiro bloco. E eu fiz essa pergunta para a gente até dar um pouco de continuidade do que a gente acabou, né? Durante a Bíblia a gente vê histórias que estão na Bíblia, até a vinda de Jesus, e depois também da vinda de Jesus, de pessoas que você fala assim, poxa, isso aqui faz alusão à história do sacrifício de Jesus. Essa pessoa representa Jesus e tudo mais. A gente vê durante a Bíblia, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento também. Se hoje estivéssemos escrevendo ainda a Bíblia, a minha primeira epístola de André para o Brasil... Não, só que você está escrevendo, só que você não sabe, né? É, exatamente. Que história eu colocaria e estaria sendo escrita ali, que alguém daqui a 1000 anos ia ler e falar assim, poxa, e essa pessoa, ou essa nação, ou essa igreja, não sei o que, está representando o sacrifício de Jesus. Bom, é que o senhor já está escrevendo, o senhor não, você, né, já está escrevendo, que é um jovem bonito, inclusive não é nem para mim estar aqui, porque eu sou o fã, eu sou aquele que liga para participar. Detonando aqui no debate, está bom demais. Eu sou o fã. Você está escrevendo a Bíblia, por exemplo, na época de Jesus Cristo, não existia o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito com a vida de Jesus, com a vida dos apóstolos, entendeu? E vai haver uma outra Bíblia, que a igreja vai subir, alguém vai ficar aqui na terra e vai estar escrito no tempo da igreja, que vai passar o tempo da igreja. Aí foram feitos milagres, foram os apóstolos, os discípulos, levantaram-se discípulos, pregaram por todo o mundo e cumpriu-se a palavra. Jesus veio nas nuvens do céu e arrebatou a sua igreja. Porque o Isaac, a história de Isaac, a coisa mais importante ali foi quando Deus jurou por ele mesmo. Ele disse, jurei por mim mesmo, que um homem está levando seu filho para sacrificar, para dizer que ama mais a mim do que o seu próprio filho. Então, eu jurei por mim mesmo. Sabe o que aconteceu? Ele veio andando, Israel procurou na filha dos reis, na filha dos profetas, né? Na filha do sacerdote, e achou Maria. Aí diz que Deus, o próprio Deus, pegou uma roupa de carne no ventre de Maria e andou entre nós. E foi escrito uma Bíblia. Entendeu? Agora nós não sabemos, mas está sendo escrita mais uma Bíblia. E aí, pastor, eu acho que a nossa vida, ela tem que ser isso. Verdade. Tem que ser exemplo, porque desde o momento que eu obedeço, lembra, André, que eu falei aqui que hoje nós continuamos escrevendo o Evangelho, né? Foi escrito, Mateus teve a visão dele, cada um viu e escreveu. Hoje, o que as pessoas leem, mesmo que não fique escrito, as pessoas leem a minha vida. A pessoa lê a sua vida. Né? Para aceitar Jesus, as pessoas precisam ver Deus dentro da gente. Verdade. A Bíblia fala assim, ó, para que ele cresça. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, né? E eles glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. As pessoas precisam ver Jesus dentro de nós. Nós precisamos diminuir e ele crescer dentro de nós, a ponto das pessoas não veem mais eu, Mônica, mas veem Jesus através de mim. Então, hoje o Evangelho continua sendo escrito, né? E falado através de mim, através do André, através de cada um de nós. O pior de tudo
é que às vezes as pessoas não estão gostando do que estão lendo, do que estão vendo na nossa vida. Isso é o pior de tudo. Fomos pela primeira vez chamados cristãos, né? Porque cristão quer dizer parecido com Cristo nos seus atos. Mas diz também que o reino de Deus, ele não é da aparência exterior. E cristão... É da aparência interior. Cristão, Cristo quer dizer o vindo de Deus. Não é? Jesus era o terreno. Cristo é o espiritual. Nós temos que resplandecer essa natureza espiritual. E será que nós estamos cumprindo o papel? Hoje a gente está aqui falando de Isaac. Isaac, ele foi parecido com Jesus. Ele foi um tipo de Jesus e ele mostrou Jesus dentro dos seus atos. E amanhã, será que vão ver Jesus através dos meus atos de hoje? Vários pontos a gente pode falar da vida de Isaac, o casamento dele, comparando Cristo à igreja. Ele casou com uma só mulher. Os patriarcas, naquela época, podia ter tantas mulheres quanto quisesse. E ele teve uma. Hoje a gente fala, tem até a musiquinha assim, arranja o Isaac para mim. É o modelo. Estou à espera do meu Isaac. Mas tem muitas irmãs esperando pelo Isaac. Tem coisas na Bíblia que nós passamos por cima. Entendeu? Passamos por cima. O Abraão, por exemplo, teve 2 mulheres. E nós sabemos que existiu o primeiro filho, foi Ismael, mas a promessa foi no segundo, que foi o Isaac, porque o Ismael era filho da escrava, estava demorando muito, quis dar um jeitinho, entendeu? Mas a promessa foi no segundo, e diz ainda a Bíblia, que o próprio Isaac também teve 2 filhos, mas a promessa não foi no primeiro, foi no segundo, e diz a Bíblia que o primeiro homem, está entendendo? Terreno foi o Adão. Agora, o segundo homem espiritual, que é Cristo, esse é o Salvador. A promessa está no segundo. Entendeu? Eu vou querer tirar um pouco a lenha que estava nas costas do Isaac e botar aqui nessa fogueira coisa de hoje. Que eu acho uma coisa interessante. Eu vou sair um pouco também do assunto, não sair tanto da vida de Isaac, mas como usam um pouco a história dele. Não sei se é o uso certo disso, porque é aquilo que a gente fala, né? Tem coisas na vida dele que a gente pega e num casamento, vou pegar aqui, já teve uma mulher, e você faz uma mensagem em cima da vida dele para um casamento, já tem uma mulher, não sei o quê e tudo mais. E por muitas vezes já ouvi alguns pastores pegando a história de Isaac para usar como, vamos dizer assim, como uma mensagem na hora da oferta. Sei. No sentido de aquilo que você mais ama é o seu dinheiro ou é a Deus? Então pega o teu Isaac, sacrifica, jogue no altar e tudo mais. É correto ter essa abordagem sobre assim? Claro que eu acho que você pode pegar várias histórias da vida de vários personagens e usar, né, e ilustrar alguma ideia. Tem espaço para a gente tirar isso da história de Isaac? Tem uma coisa também que ficou assim, meio no ar, queria dar uma explicação antes de falar sobre isso rapidamente. Não era pecado, porque o homem ter 2 mulheres, era normal eles ter aquilo. Não era pecado, por quê? Porque Moisés ainda não tinha nascido, e ainda Moisés não tinha recebido de Deus a lei onde está escrito, não adulterarás. Aí dali para frente, começou a ser pecado. Somente aos reis foi dado o direito de ter várias mulheres, que uns perguntam, peraí, pastor, mas o rei tinha 40 mulheres? Os ímpios perguntam, cadê a minha? Falei, não, mas foi dado direito aos reis para que houvesse paz na nação de Israel. O Egito estava em guerra com Israel, aí o rei de Israel pegava lá a filha do faraó e casava com ela, aí o rei do Egito dizia, não vamos brigar mais com Israel não, porque agora nós somos parentes, entendeu? Mas quanto à oferta... Era diplomacia naquela época. Diplomacia, mas foi dado esse direito aos reis. Pastor, e pastor João, tem espaço nessa história para eu pegar isso e extrair dessa história? Sim, teria, porque quando nós falamos em Isaac e Abraão, nós ligamos logo a esse fato do sacrifício. Na verdade, não sacrificou, precisamos lembrar que não sacrificou, Deus entrou com provisão. Agora, a questão da oferta, sim, nós podemos linkar essa questão de Isaac à oferta, porque Isaac lembra do quê? De entrega total, de entrega incondicional.
eu sempre digo, você só vai experimentar o absoluto de Deus se a entrega for absoluta. Abraão não tinha segredo nenhum, absolutamente. Era um homem como você, como o pastor, como a pastora, como eu. Ele tinha seus problemas, tinha seus altos e baixos, suas dúvidas, suas incertezas, seus temores. O segredo de Abraão era um só, na minha ótica: a obediência. Verdade. Ele era extremamente obediente a Deus. Mas ele teve uma vida também pontilhada por dificuldades e problemas espirituais. Quando Deus o chamou, ele estava lá em Ur, numa boa, na sua zona de conforto, tranquilo, sossegado, e mandou que ele caminhasse em direção a uma terra distante. Ele partiu do visível para o invisível, ele foi pela fé. Eu sempre digo que Abraão não teve nem o GPS ao dispor dele, né? Nem bússola. Ele foi obediente. Quer dizer, isso indica já Jesus lá, em Filipenses 2, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, veio, porque Deus, na realidade, tabernaculou Jesus, e ele veio como verbo encarnado, e ele foi obediente até a morte, diz a palavra de Deus, e morte de cruz. Então, sim, é certo pregar sobre Isaac na hora da oferta? Também, porque Isaac lembra uma entrega total, uma entrega incondicional. Um sacrifício da sua renda. Aqui tem gente que faz sacrifício de todos, menos do dinheiro. Quando fala em dinheiro, não consegue fazer sacrifício nenhum. Agora, isso não é para qualquer um. Não, eu, por exemplo, já passei uma dificuldade tão grande na minha vida, né? Antes de aceitar Jesus, logo no começo ali, eu falei, eu vou aceitar Jesus, não estou aguentando mais. E quando aceitei Jesus, o pastor falou comigo, entendeu? Que eu tinha que fazer um sacrifício. E eu fiz o sacrifício, entendeu? E não é que Deus me abençoou? Como abençoou, deu a providência, né? E isso que foi engraçado. Antes dele, ele não chegou a sacrificar e Deus já deu a providência. E acontece muito hoje. A gente está falando de se for dinheiro ou qualquer outra circunstância, Deus faz isso mesmo. Vê que você tem entrega, não necessariamente você precisa consumar o ato, mas ele vem com a providência, isso sempre acontece e continua acontecendo nos tempos de hoje. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta falando um pouco mais. E aí agora vamos finalmente tentar entrar no Isaac, foi tanto assunto bom. A gente vai falar um pouco sobre a vida dele também, o casamento, filhos, o que da vida dele, essa questão da promessa, a promessa veio para ele entendia isso, e o que disso, dessa mentalidade dele, entender que ele tem a promessa e tem um outro irmão, um bastardo, o que passou também para os filhos, que um também recebeu a promessa ou não, o que disso influenciou a vida dele como pai. Você gosta ou gostou da nossa série de personagens bíblicos? Toda terça-feira fazemos, hoje é o nosso último episódio da série de personagens bíblicos. E pessoal, voltando aí, 100% André, eu gosto, sempre aprendo muito. Daqui a pouco, fique ligado que a gente volta no próximo bloco do Antenados, né, geral? Não sai daí. Expo Cristã 10 anos. De 20 a 25 de setembro, no AMB São Paulo. Livros, bíblias, CDs, DVDs, palestras, cultura, instrumentos musicais, mobiliário, lançamentos, eventos culturais, congressos em um único espaço. Nos acompanhe nas redes sociais. Organize já a sua caravana e venha comemorar os 10 anos de Expo Cristã. De 20 a 25 de setembro, no AMB São Paulo, rumo aos 100 milhões de evangélicos. O maior evento internacional de produtos e serviços para cristãos. As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias.
Terceiro bloco do Antenados na Geral. Hoje é o nosso último episódio da série de personagens da Bíblia. E a gente pergunta para você de casa se você tem gostado. Toda terça-feira aprender um pouco mais, assim como eu aprendi muito apresentando aqui e outros apresentadores, né? Faz 2 anos que nós temos esse quadro e hoje chegamos ao episódio final. Quero agradecer sempre vocês e continue votando aí, ó. 100% das pessoas gostam e aprenderam muito com a nossa série de personagens da Bíblia. Hoje estamos falando sobre Isaac e uma coisa que eu acho muito interessante é Isaac, homem de Deus, obediente, assim também como seu pai. E aí aquilo que a gente falou, ele é uma pessoa que nem eu e você. Teve problemas com os filhos também, né? Quem é homem de Deus tudo não está isento a problemas, mas apesar disso, ele ainda continua acreditando na provisão de Deus. Isaac, ele tinha a mentalidade que existia uma promessa para o pai dele, que seria cumprida através da vida dele, e depois foi dada uma promessa para ele, que seria cumprida através do filho dele, porque, como eu vejo essa questão de ele ter um irmão bastardo, e ter essa coisa entre irmãos, e os filhos dele também tiveram isso, existiu alguma influência dele como filho e ver essa questão de ter um irmão, e o pai dele gostava mais dele, isso passou também dele para os filhos, que ele gostava mais de um, favorecia mais um do que outro? Com certeza. Isso mostra para a gente como temos que prestar atenção nisso. Tenho 2 filhas também. E não pode, eu fico o tempo todinho... Dá um sapato para uma, outra quer. Não, é 3 anos e 2. Ah, tá. Mas se prepare. Mas já é assim. Quer também. A pequenininha está esperta demais. Dá um pirulito para a Clarinha quer também. Emanuele ganha, Clara quer também. Então, o pai ele tem que ter muita sensibilidade para beijar um e beijar outro, né? E carear um. Tem que ter aquele jogo de cintura, porque senão os filhos começam a perceber que há uma diferença. E a gente começa a plantar no coraçãozinho da criança que ela precisa fazer algo para poder chamar mais atenção e ter a atenção dos pais também. Eu acho que os pais hoje têm que ter muito cuidado, né, nessa questão e dar uma atenção especial a isso, o filho, porque hoje, principalmente, vamos colocar pastores, né? Nós aqui, os pastores, a gente está muito atarefado com as igrejas, né? Eu lá com o seminário e o problema dos outros, e às vezes a gente acaba esquecendo que nossos filhos também têm necessidade, né? Que nossos filhos também precisam de atenção. E a gente acaba criando um outro problema para a nossa vida, como Isaac arrumou um problema para a vida dele, né? Ele, por gostar mais de um, o outro percebeu, e a mãe começou a tomar partido de um, e ele tomar partido de outro, e a mulher sempre ganha, né? Né? O que acontece é que a promessa era para aquele, para Jacó. Ele ia receber aquilo. Nós não precisamos tomar a frente para querer conquistar aquilo que é nosso. É nosso e acabou. Se não for teu também, não adianta brigar. Eu já acho que a mãe do Esaú, né? Ela viu que o mau testemunho do Esaú também, que ele pegou tudo quanto é mulher, e era uma tristeza para a mãe. E a mãe estava vendo o quê? A profecia dizendo que exatamente tinha 2 nações no ventre, né? E que o maior serviria o menor. E nós vemos lá também na questão do Ismael, que ele zombava também do Isaac quando era criança. E foi a primeira barriga de aluguel que houve ali, hein? Se a gente fala, barriga de aluguel, você já veio há muito tempo, barriga de aluguel, fala assim, porque ali foi a primeira barriga de aluguel. Isso não é um tema atual, não, rapaz. Há muito tempo já fala sobre isso. A Bíblia já pode sair, já. Mas a Bíblia está dizendo sobre a barriga de aluguel ali, entendeu? Então diz que houve o quê? Uma rejeição. A rejeição é terrível. Deus opera muito na rejeição. Quanto mais desprezado, mais Deus acolhe. E, inclusive, tem muitos pastores, irmãos da igreja que não são reconhecidos, estão abandonados, fazendo a obra de Deus, igual o Davi, lutando com o urso, com o leão. Ninguém está vendo, né? Mas Deus está olhando para você. Na sua hora chega o Golias, que vai te levar para o topo. Mas eu acho interessante, pastor João, e eu vejo, às vezes, leio a Bíblia e tento entender, porque às vezes, que é engraçado, Deus pode falar com o pai e falar assim, olha, eu tenho uma promessa para o teu filho e tudo mais,
Mas não é porque um tem promessa e outro não tem, que eu tenho que gostar mais de um do que do outro, né? Isso hoje em dia pode acontecer também, de alguém que está se destacando, isso aqui estuda mais, isso aqui me dá problema, e o pai vai dar preferência. A questão família, eu não sei, eu sou muito, eu trabalho bem dentro de uma praticidade e procuro anular o máximo possível a questão da teoria. Família de Isaac, família de Abraão, eles tiveram problemas normais. Nós temos uma mania, às vezes, digamos assim, de tentar cobrar dos personagens bíblicos uma perfeição que não há porquê. Eu tenho problemas na minha família, você tem na sua família, o pastor tem problemas na família dele, a pastora tem. Jesus teve problemas. A família de Jesus tinha muitos problemas, a começar da gravidez de Maria, né? Ela foi difamada. Alguém acreditaria hoje que uma mulher ficaria grávida e que o que nela fosse gerado seria do Espírito Santo? Seria um tabu. Jesus teve inúmeros problemas na família dele. Jesus teve um primo muito louco, né? Poxa, o João Batista era doido, completamente doido. Nós diríamos que João Batista hoje seria um cara pirado. Se ele entrasse em uma das nossas igrejas hoje, com certeza ele não seria recebido. O cara se alimentava de gafanhoto. Eu nunca provei gafanhoto, mas deve ser um negócio horrível. E de mel silvestre. E tinha em torno de si um cinto de couro, tem seus lombos. Quer dizer, a questão família é uma questão muito ampla, né? Muito relativa, discutível. Qualquer família tem seus problemas. Qualquer pastor, por mais renomado, por mais ungido, por mais cheio do Espírito Santo que ele seja, ele tem os seus problemas na família. Você vê aqui que o próprio Samuel, né? Ele viu que o Eli, ele foi rejeitado porque não repreendeu seus filhos. Mas diz que também os filhos de Samuel seguiram a avareza. Olha o problema aí. Situação difícil, né? E o povo pediu um rei por causa disso, né? Porque não podia confiar nos filhos dele também. E o problema também na casa de Davi, que tomava conta de poucas ovelhas, não era reconhecido. O pai chamou os seus filhos que mais, teve aquela preferência, né? E esqueceu do Davi. Tá faltando, mas acabou-se todos os jovens. Aí o pai falou assim, tem um aí. Ele estava lá cuidando das ovelhas. Chegou todo sujo de ovelha, né? E ali que ele recebeu a unção de Deus, né? E eu acho por isso que é importante também a gente ter essa série de personagens bíblicas. Eu acho que ela foi fenomenal nesse sentido, da gente humanizar as histórias que estão na Bíblia. Aquilo que a gente está falando, a gente continua talvez escrevendo o evangelho de hoje. As pessoas olham para a nossa vida e, poxa, ele é um homem de Deus. Tem um problema aqui, tem um problema, mas é um homem de Deus. Na Bíblia não tem nada de errado. Provavelmente, acho que se eu tivesse minha história escrita na Bíblia, a gente ia fazer um programa desse, meu Deus do céu, ia ser um debate só acabando comigo, porque a gente tem essa tendência mesmo, pastor João, como ele falou assim, de pegar a Bíblia e falar assim, estão na Bíblia porque foram santos, né? Porque devem ser adorados, não tem nada de errado, mas ali são problemas normais, assim como talvez... Eu lembro, o pastor estava falando, eu lembro de uma época do meu pai, acho que meu irmão fez 18, e aí acho que foi o primeiro carrinho dele, fiquei com uma inveja maluca e me sentindo... E eu era 1 ano e meio, mas aí quando eu fiz 18 eu não ganhei, porque não tinha condição também, não era para todo mundo, aí fiquei uns 2, 3 anos dirigindo o carro da minha mãe, e a gente passa por esse momento, está sendo rejeitado e tudo, mas bobagem da nossa cabeça também. Tem que entender uma coisa, a diferença da inveja para a admiração. A pessoa que tem uma inveja, ela é diferente. Por exemplo, eu admiro o pastor, então eu quero ser igual o pastor. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala assim, sei de meus imitadores, porque eu também sou imitador de Cristo. A inveja é assim, não, peraí, esse cara tem um carro, eu quero ter o carro dele. Ele não quer ter o carro igual o teu, ele quer ter o teu carro. Ele vê a sua esposa, o que não tem inveja, diz, eu quero ter uma esposa igual aquela, trata bem o marido, né? Agora o que tem inveja quer ter a esposa dele.
Entendeu? Isso é inveja, isso quebra qualquer um. Mas como eu era o irmão, eu queria ter o carro dele. Mas vamos pro rápido break, daqui a pouco a gente vai, meu irmão. Né? Era o meu irmão, eu quero aquele carro também aí, pelo amor de Deus. Eu fiquei dirigindo da minha mãe, mas... Você queria ter igual Deus aquele, é bom, eu igual. queria aquele logo. Ele fica andando de bicicleta. Ó, daqui a pouco a gente volta pro próximo bloco e eu pergunto pra você, você tá gostando e gostou durante esses 2 anos da nossa série de personagens da Bíblia? Eu não vou nem ler a parcial, ainda tá 100% sim, ó, acertei. Nem li aí, o pessoal tá... Porque não tem como não gostar, não é verdade? Daqui a pouco a gente volta pro próximo bloco, o último bloco da nossa série, despedindo essa série toda terça-feira. Deus abençoe você, fique ligado. Daqui a pouco a gente tá de volta. Um líder genial não procura por consenso, mas procura moldar o consenso. Martin Luther King. Cabeça para Cima de hoje conversa com você sobre as unidades de polícia pacificadora implementadas nas comunidades carentes do Rio de Janeiro e dominadas pelo tráfico de drogas. Para conversar sobre esse assunto conosco, temos aqui no estúdio o Cacau de Brito. Ele é advogado, coordenador do movimento Rio Pede Paz e coordenador geral do PROCON no Rio de Janeiro. Também o Paulo Duarte, ele é coronel da PM e advogado. Luiz Carlos Esperon, sociólogo, comissário de justiça e pastor presbiteriano. Completam o nosso time o Carlos Nobre, que é professor da PUC e pesquisador sobre segurança pública. A boa música será trazida pelo Ronaldo Santos. Cabeça para Cima, hoje às 22 horas e amanhã em horário alternativo às 7 da manhã. Na sua Boas Novas. Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. E aí, galera, estou aqui para convidar vocês a assistir o Galeria Clipe. Ei, de terça a sábado, 17h30, aqui na Boas Novas. Música boa é aqui. Esse é o nosso último bloco. Eu vou chorar, tá caindo uma lágrima aqui. Último bloco do programa de hoje. Último episódio da nossa série de personagens da Bíblia. Nem pra produção trazer um bolo aqui, alguma coisa. Nem pensaram nisso, né? Mas tudo bem. No próximo a gente vê o que faz. Tem um pouco tempo agora, acho que 5 ou 6 minutos que a gente estourou um pouquinho o tempo. Na vida de Isaac, pra gente fazer algumas considerações e um pensamento final. Na vida de Isaac, para aprendizado e para estudar e passar como mensagem ou como conselho para uma pessoa, o que a gente tem que tirar? Porque é justamente aquilo, só voltando para o começo do programa. Quando a gente lembra de Isaac, a gente sempre lembra quando ele era ou criança ou era jovem, o sacrifício do pai dele. E às vezes as mulheres lembram do meu Isaac no casamento. Mas a velhice, e depois a gente não tira, eu pelo menos não lembro de ouvir muito tirar alguma história, alguma pregação, alguma mensagem em cima disso. Mas o que mais podemos aproveitar da vida de Isaac, tirar como exemplo e passar como conselho para a igreja? Acho que a gente pode tirar assim, tudo, né? Na vida toda, é olhar para Isaac, ver onde ele acertou, onde ele errou, e tomar para a nossa vida aquilo que é bom. E legal que a gente está discutindo antes, que a vida de Isaac é como a minha e de qualquer um outro aqui. Ele teve o auge dele, da obediência dele, que ele chegou lá, ele não teve medo, ele se colocou mesmo, ele deixou o pai fazer o que queria, né? O auge de Isaac, a gente prega muito sobre isso, e ele também teve aquele momento que ninguém fala, que a gente nem lembra, passou a velhice dele, né? Então, gente, na nossa vida a gente vai ter aquele momento que a gente vai fazer coisas boas, tem aqueles momentos que a gente não vai fazer nada de bom, ninguém vai lembrar, ninguém vai falar nada. A Bíblia, que eu acho, pastor, interessante da Bíblia,
a Bíblia coloca o erro das pessoas, que é uma coisa interessante. Um dia eu estava conversando com um amigo meu, não entendo, tem um monte de cara, mas os caras fazia isso aqui, aí botou um monte de gente na arca, depois ficou nu, não sei o quê. Mas eu achei tão interessante, por que não bota assim, só os acertos para a gente ter que ser igual a eles? Aí conversando e tudo mais, até na televisão eu vi um pastor falando isso que eu achei fenomenal. Ele falou assim, ó, a diferença de inteligência e sabedoria. Inteligência é você errar e aprender com os seus erros. A sabedoria é você olhar o erro dos outros e não fazer igual. Então, eu acho interessante a Bíblia, porque a Bíblia ela traz o erro dos outros justamente para a gente desenvolver essa sabedoria. Ó, ele errou, olha, Isaac errou nisso, Abraão errou nisso, Noé errou naquilo. Para a gente não fazer igual, né? Por isso, eu tinha visto, eu falei para um amigo, ó, a Bíblia é um livro que tem um monte de erro de gente, que é justamente para a gente ver o erro deles e não fazer igual. A gente vai aprendendo com os erros, né? Mas os outros, não precisa errar. Não. Aí é a sabedoria. Não tem um buraco ali, eu não vou cair nele. Deus me livre, né? Então, você vê uma coisa que eu gostei muito da vida de Isaac também, foi justamente que ele aprendeu com os erros do antepassado. O Abraão, ele falou assim, ó, pegou o empregado dele, Eliezer, né? E jurou, jura que não deixa o meu filho casar com as cananeias, entendeu? Que o casamento era muito importante. E diz que o empregado dele foi buscar um casamento para ele longe, né? Lá na Mesopotâmia, na casa dos parentes dele, né? Isso é símbolo de quê? Que Deus envia também o Espírito Santo que vai guiando você até a pessoa certa, né? E a primeira coisa que eu aprendo também é que Deus é casamenteiro. Quem fez o primeiro casamento não foi Deus? Hã? Deus fez o quê? Foi a mulher que foi feita primeiro? Não foi o homem. Aí Deus ficou assim, ficou triste, né? Deus olhou assim e falou assim, homem triste, ele via o gatinho com a gatinha, o cachorrinho com a cachorrinha. Aí o homem ficava assim triste, eu não tenho ninguém. Aí Deus chegou à seguinte conclusão, não é bom que o homem esteja só. Façamos, quando ele fala façamos, a gente já entende o quê? Façamos uma esposa para ele, vamos melhorar a linguagem. É sinal que Deus não estava sozinho, entendeu? Vou fazer o homem à minha imagem, então ele está sozinho. Quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, é sinal que tinha alguém com ele ali. Aí está dizendo, no princípio ele estava com Deus. Está dizendo, ele era o verbo, no princípio estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus já estava ali no princípio. Então, quando leva o Isaac até o Monte Moriá, entendeu? Levou Isaac até o Monte Moriá, e na hora que foi matar o Isaac, falou assim, não, peraí. Quando foi baixar o cutelo, o anjo bradou do céu, tem aí um cordeiro que vai morrer no lugar do teu filho. Isso era um símbolo, porque Deus nem ia falar tudo direto. Ó, vai nascer uma virgem. É uma profecia, de fato. É uma profecia acontecendo ali. Se Deus explicar certinho, ia dar um problema. Vai nascer uma virgem, a virgem, o nome dela é Maria, o diabo ia acabar com tudo. Então aquilo foi somente a profecia. A coisa mais linda do mundo é que Deus não revelou completamente para o inimigo não entender. Às vezes você está passando uma dificuldade também, querendo saber muita coisa, e Deus não está querendo deixar saber as coisas que Ele vai realizar na sua vida, entendeu? Para que você entenda. Para que você entenda, o diabo não pode atrapalhar você. E não só, às vezes, se Deus disser tudo que quer fazer na vida do cara, até o cara pega aquilo e estraga mesmo. Não precisa nem já, ele mesmo estraga. Deus vai me exaltar, então vem aqui, limpa, ele estraga tudo. A gente está chegando no final do programa de hoje. Eu quero agradecer todos vocês que sempre, toda terça-feira, estão conosco aqui assistindo e aprendendo mais sobre os personagens da Bíblia. Também quero agradecer os nossos convidados, pastor João Fraga. Obrigado pela sua presença aqui no programa de hoje, tá bom? Seja sempre bem-vindo. Pastor Sérgio, será muito convidado aqui. Gostei também do humor aqui, parecido com a gente. Eu sou fã. Tá convidado aí, foi convidado aí para outros programas com a gente, tá bom? Poxa, é um prazer. Pastora, obrigado também pela sua presença aqui no Antenados de hoje. Privilégio, né? Participar do último programa do personagem bíblico. Mas não é do Antenados, não. Poxa, está acabando. Não, de personagens da Bíblia. Quero agradecer a sua audiência. Eu não vou nem dizer o final da enquete, né? 100% das pessoas amam terça-feira aqui aprendendo sobre a nossa série de personagens da Bíblia. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, é o maior programa do mundo. Não deixe de comer, porque a mesa está posta. Tchau, tchau. Quero te dar, me derramar aos teus pés. Ser